o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Lucas 8, verso 4. E ocorreu que uma grande multidão se reuniu, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada, e as aves do céu a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, e a 100 por um. Tendo concluído esta parábola, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria comunicar com aquela parábola, ao que ele replicou: a vós outros é concedido saber os mistérios do reino de Deus. Aos demais, contudo, anuncio através de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não compreendam. Eis, portanto, o esclarecimento desta parábola: a semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo, não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. As que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não conseguem amadurecer. No entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança frutificam. Amém, irmão? Podem sentar. Tão conhecida a parábola do semeador. E a semente é a palavra. E se a palavra é semeada, ela é semeada nos corações humanos. Então, essa terra é o ser humano, né? O nome Adão, dizem os que estudam o idioma, que Adão, no original, significaria terra. Enfim, Jesus tem uma palavra que ele chama de semente. E nós, seres humanos, somos a terra aonde ele, o semeador, veio semear. Essa parábola, irmão, fantástica, ela mostra toda a situação dos homens sobre a terra, a preocupação com riquezas, os bens materiais, os prazeres da vida, né, que Jesus fala aqui, muitos pela ansiedade, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, não conseguem amadurecer. Essa é uma palavra muito atual, porque naquela época já existiam os prazeres da vida, mas nos tempos que nós vivemos, os prazeres da vida são muito maiores, com os meios de comunicação, com os meios de transporte. Naquela época, imagina uma pessoa sair dos termos de Israel e vir ao Brasil. Já pensou na dificuldade que é? Até vinha, pegava suas caravelas, até vinha encarando os mares. Mas e hoje? Alguém pega um avião de lá em 5, 6 horas, está aqui no Brasil, só precisa de quê?
de dinheiro. Então, os prazeres da vida do mundo aumentaram em trilhões %, e hoje as pessoas já se desenvolvem pensando no que vão fazer da vida. Você pega pessoas de 17, 18 anos, quais os seus objetivos da vida? Não, eu quero curtir a vida, porque depois que morrer, acabou. Uma pessoa que quer curtir a vida, porque depois que morreu, acabou, o que ela tem a ver com Deus e com o Evangelho? Quanto que essa palavra pode frutificar dentro dela? Pode haver conversão? Sim, mas esse é o retrato daqueles que têm dificuldade para aceitar a palavra, porque ele já foi muito adestrado em curtir a vida, porque depois que morreu, acabou. Então, só Deus para libertar uma pessoa que foi adestrada com esse conhecimento. Tem gente que trabalha com um único objetivo, de viajar, de curtir a vida. Tem gente que não quer nenhum compromisso, nada que o prenda, nada que o amarre, porque tudo que ele pensa da vida é curtir a vida, né? Eu curtir a vida muitas vezes está relacionado aos abismos do pecado, do lamaçal, da falta de caráter, enfim. E o diabo está aí para dar curtição para muita gente. O diabo está aí para dar caminhos de divertimento. Ele é um mestre em mostrar, ali se diverte bem, ali também, ali também. Agora, tem aqueles cujo seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja que Jesus diz assim, a multidão veio até ele, né? No verso 4. Aí ele propõe uma parábola. O semeador, que é ele, depois ele, através de nós, saímos a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. A outra parte entre as rochas, até germinou, veja que ela germinou, mas as plantas secaram, pois não havia ali umidade suficiente. Por que não havia umidade suficiente? Aonde tinha que ter umidade? Na terra. Ou seja, tem pessoas que estão tão secas que a melhor semente que caia sobre ela não frutifica. Ela já se entregou por completo a uma visão mundana e satânica, que o Espírito Santo vem e bate na porta, mas ela está trancada, ela não vai abrir mesmo. Não tem nenhuma umidade nessa terra, não vai nascer nada, não vai frutificar nada. Isso é uma característica de quê? De um comportamento de um dos comportamentos do ser humano. Ele diz que, no verso 7, a outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram as plantas. Houve uma semente e a semente germinou. Mas enquanto esta plantinha está crescendo, o que está crescendo junto com ela? Os espinhos. Mas a semente está crescendo, a planta está crescendo, mas também estão crescendo os espinhos. Quem vai prevalecer? Os espinhos. Ou seja, se você realmente não purificar o teu ser, o mal que há em ti vai superar esse bem que o Espírito Santo plantou. Porque vai crescendo junto, e os espinhos são mais fortes. Toda planta que tem espinho é mais resistente. Amém? Toda planta que tem espinho, isso diz a botânica, toda planta que tem espinho, ela é mais resistente, suas raízes são mais firmes, se aprofundam mais, ela resiste mais ao sol, resiste mais às intempéries. Então não dá para crescer, irmão, junto com esta bela flor do Evangelho, não dá para crescer espinhos. Então nós temos que ter um coração puro, que depois Jesus vai dizer na interpretação, não, são aqueles que de bom grado, de bom coração, ouviram a palavra. Então não pode ter maldade, não pode ter malícia.
malícia e evangelho são duas coisas que não vivem juntas. Uma tem que matar a outra. Ou você é uma pessoa que tem o evangelho, ou você é uma pessoa que tem malícia. E eu sempre, irmão, sempre luto para que nunca eu esteja pensando mal de ninguém. Eu luto para isso, para que nenhuma semente de amargura, nenhuma semente de maldade esteja na minha essência. Eu luto para isso. Porque senão, daqui a pouco os espinhos crescem e sufocam aquilo de melhor que há em mim, que é a semente do evangelho. Isso não é uma luta de momento. Ah, eu me converti, tudo ficou para trás. Não, você se converteu, mas existe um camarada aí que ainda continua lutando para semear o joio no meio do trigo. E muitas vezes a gente pensa o seguinte: o que é o joio? Pessoas. O que é o trigo? Pessoas. Não, nada disso. Isso também, mas hoje nada disso. Você é a terra. Em você, Jesus semeia o trigo. Em você vem o diabo e semeia o joio. Se você não tomar cuidado, esse joio vai crescer e vai sufocar o trigo. Você é a terra, você é o campo de Deus. Amém? Você é o campo de Deus. Você é onde Jesus semeou a sua semente, lançou a sua semente. Você é o campo de Deus. Então ele disse, olha, semeei somente a boa semente, o trigo. Mas veio o inimigo e semeou o joio. Aonde? No mesmo campo. Não foi no mesmo campo? Você é o campo de Deus. Eu sou o campo de Deus. É em nós que Deus vem semear a sua boa semente. Mas o diabo está de braços cruzados? Não. Nos últimos 6 meses, nenhuma pombagira te cantou? Nos últimos 6 meses, você não ouviu nenhum papo obsceno e alguém não te fez nenhum convite? Ou seja, o diabo não está de braços cruzados. E quem é que o diabo quer derrubar? Quem está caído? Não se derruba quem está caído, se tenta derrubar quem está de pé. Só se joga a árvore, né? O ditado. Na árvore que tem, só se joga pedra na árvore que tem. Eu estava reparando em algumas mensagens, como eu tenho trocado palavras. Não sei se você tem reparado. Como eu tenho trocado palavras. Mas, irmão, eu digo, Jesus, não tem jeito. Eu estou falando uma coisa, já está acontecendo 1 milhão de outras coisas na minha cabeça. Já está entrando livros e mais livros. Eu não consigo, enquanto eu estou pensando que estou pronunciando uma palavra, eu já estou pronunciando a outra daquela que vem no futuro. É uma coisa louca. É porque aqui, irmão, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. É muita coisa, irmão. É muita coisa mesmo, é tanta que nós, como seres humanos, não conseguimos acompanhar tudo isso. É uma coisa impressionante, é exatamente isso que acontece comigo. Enquanto estamos pensando numa coisa, quando estamos organizando a palavra, a frase daquilo que está vindo sobre nós, já tem um monte de outras coisas se formando. É um negócio que só Deus consegue fazer. Mas, incrível que mesmo trocando palavras, nada fica mal entendido. Eu estava vendo isso. Tem uma pregação aí, uma das últimas, que eu falei, misericórdia, como eu troquei palavra, mas nada ficou mal entendido. Nada. Fantástico isso. São coisas que só Jesus faz, amém, irmão? Isso nos dá só uma certeza. Há um Deus poderoso. Acabou a história. Então aqui, olha, Jesus ainda diz assim, no 8, todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu, produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ora, aquele que tem ouvidos, ou seja, na verdade, todo mundo tem ouvido. Então ele falou para todo mundo.
só que aquele que tem ouvidos para ouvir, ou seja, tem gente que tem ouvidos, mas não quer dar ouvidos. Então, aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Muita gente vai ouvir e não vai dar a mínima. Então, irmão, não fica triste. Quando você falar e sentir que Deus te usou e alguém te deu as costas, te deu um coice, não esquenta, porque tudo já está predito. Agora, o que é a boa terra, irmão? A boa terra, pastor, é essa aqui, ó, a boa terra. Jesus vai explicar a parábola no verso 15, diz assim, ó: no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra, a entesouram e com perseverança. Não basta você receber a palavra. Olha a ilusão, cuidado. Não te anula. Você é um ser criado por Deus, com inteligência, com certa força, enfim, o teu querer, meu irmão, é 50% nessa obra, é o teu querer, talvez mais. Não fica empurrando as coisas para cima de Deus, não. Não fica, não. A sua fé surpreende Deus. Amém? Quem me tocou? Quem me tocou? Alguém onisciente? Mas quem me tocou? Aquele Jesus que estava ali em carne, tudo bem, não está com a sua onisciência, nós sabemos disso, mas surpreendeu. Amém? Jesus se sentiu surpreendido. Mestre, mas todo mundo te toca. Não, eu sei que todo mundo me toca, mas alguém me tocou diferente. Eu senti que de mim saiu uma virtude. Outra, eu senti que de mim, ou seja, não fui eu que liberei essa virtude, alguém arrancou ela de mim. Que coisa tremenda. Isso para mim é muito tremendo, irmão. Essa passagem me fascina. Eu senti que de mim saiu, ou seja, eu não estendi a mão para abençoar ninguém. Alguém tomou essa bênção na marra, na força. Vai, irmão, toma também. Grude, Jesus, não te deixe enquanto tu não me abençoares. É na marra, na força. O reino de Deus é tomado por esforço, irmão. Então vê lá o que tu vai ficar esperando aí no ponto por um ônibus que não vai passar nunca. Não faz isso não. Obriga o ônibus a passar ali. Obriga, na fé, na marra, na disposição, entende? A fé, meu irmão, é um negócio, a fé chama à existência as coisas que não são, como se já fossem. Nós estamos engatinhando na fé. Jesus falou assim: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, não tem nada aqui que eu possa comparar a um grão de mostarda, vocês diriam a este monte: ergue-te, precipita-te no mar. Se não duvidassem no vosso coração, assim seria. Jesus quis demonstrar o que com isso? Que a fé é uma coisa muito poderosa, a ponto de dizer: se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. O que de mais tremendo, presta atenção numa coisa, o que de mais tremendo os olhos humanos poderiam contemplar? A glória de Deus. E Jesus falou que o único jeito de ver essa glória é se você crer. Essa é a força da fé. Portanto, irmão, creia. Eu vou usar esse exemplo de novo. Creia quando o vagabundo estiver com a arma diante de você. Ignora ele. Pense em Deus. Porque alguns aqui já passaram por isso e outros vão passar, irmão. Porque aqui falou assim, olha, quer ver, ó? Tem uns que recebem, né? Mas tem um momento, é o verso 13, ó, as que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria assim que a ouvem, contudo não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação, dificuldade, nas coisas contrárias. Você recebeu a palavra? Mas Jesus falou que aquele que recebe a palavra vai ser provado.
Então você recebeu uma palavra, não é para deitar em berço esplêndido e descansar na rede. Você recebeu a palavra porque Jesus vai te jogar na cova do leão, na fornalha de fogo ardente, no vale da sombra da morte, diante do gigante. É por isso que você recebeu a palavra. Para ser provado. Para ser provado. Você tem fé? Se você tem fé, meu irmão, você vai alcançar todas as coisas. Todas as promessas que há na Bíblia se conquista, se alcança por fé. Se você tem fé, você vai alcançar. Mas, irmão, põe tua vida nesse evangelho. Se você não está disposto a chegar ao foco de colocar a vida à prova neste evangelho e nesse Deus, irmão, no próximo culto não aparece. Vai curtir a vida. Vai se distrair para lá, vai passear, vai aproveitar os anos de vida que você tem. Agora, se você realmente está lutando, se exercitando para chegar ao ponto de quando você vê o mal diante de você e você dizer assim, basta! 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Basta! A última palavra vem do meu Deus. Basta, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Basta, como a roda de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Basta! Se você está disposto a chegar além desse nível, então aqui é o teu lugar, meu irmão. Porque só aqui você será adestrado para isso. Isso não vai acontecer em nenhuma assembleia, em nenhum batista, nenhum metodista, presbiteriano. Aliás, que já estão dizendo, os das estatísticas já estão dizendo que as denominações antigas lá nos Estados Unidos vão sumir em 25 anos. Eles estão certos? Eles não estão nada certos. Elas já sumiram há muito tempo. Elas já não são igreja há muito tempo, são só umas ONGs, um aglomerado tem até um palhaço aqui da Baixada que andava pela televisão pregando predestinação, agora ele tem ONGs. Aonde tem uma calamidade, aonde alguém morre, lá está ele. Eu esqueci o nome do palhaço. Pastor. Não. Aí ele vai lá, dá auxílio às famílias, não sei o quê. Um homem que crê em predestinação está indo dar auxílio em quê? Está predestinado. E não é esse, não, é outro palhaço. Então, meu irmão, aí os discípulos vão perguntar, porque ele está se comunicando por parábola, ele está dizendo assim, porque vocês têm o privilégio, é concedido saber os mistérios do reino de Deus. E os demais, contudo, eu lhes anuncio por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não vejam. Enfim, isso aqui deixa muita gente em xeque, muita gente tonta. Então Jesus não tinha o objetivo de esclarecer aquelas pessoas? Quem é que vai receber? Em quem a palavra vai frutificar? Naquele que é terra boa. Então, qual é o objetivo? Por que Jesus chamou aqueles homens? Porque os considerou uma terra boa. Mas a semente vai frutificar na terra boa. Mas o que é uma terra boa? A terra boa é aquela que não tem as primeiras coisas que ele falou. Verso 5, semeador saiu a semear, enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. O que aconteceu aqui? Por que caiu à beira do caminho? Por que pisaram? Por que as aves do céu pegaram? Porque alguém não teve zelo, como ele vai dizer no final lá no verso 15, entesouraram a palavra. Se você entesourar, ninguém pisa, as aves do céu não comem. Então, o que é a boa terra? São aqueles que não são relaxados com a pérola gloriosa da palavra. Aqueles que olham para esse livro e dizem, Deus, eu daria a minha vida simplesmente por este livro. Independente do conteúdo, eu sou tão apaixonado por esse negócio aqui, Deus, que eu dou a minha vida pelo livro. Por esse livro eu dou a vida.
Lembra da experiência que teve, se não me falha, Josué Erion, no tempo de Lenin, lá na União Soviética? Josué Erion encontrou uma mulher pelo caminho, foi falar de Jesus para a mulher. Quando ele mostrou a Bíblia, a mulher olhou para ele: moço, não me dá nada, eu não quero dinheiro, eu não quero casa, eu não quero pão, eu não quero comida. Ela pegou a Bíblia, abraçou a Bíblia, começou a beijar a Bíblia, a chorar e a encharcar a Bíblia e dizer: eu só quero Deus, eu só quero Deus, eu quero a Bíblia, me dá a Bíblia. Eu tinha uma e Lenin tomou de mim, me dá a Bíblia, eu quero Bíblia, eu quero Deus. Tem Bíblia gigante, irmão, isso é real. Uma Bíblia gigante num país aí, onde as pessoas chegam ao ponto de esperar 1 ano na fila. Irmão, isso é real, tá? Tem filmagem disso. As pessoas chegam a esperar 1 ano na fila para chegar lá e poder ler um verso bíblico. Um verso bíblico. E se demorar, se o camarada se empolgou, está lendo demais o de trás, ei amigo, já passou sua vez, eu estou esperando há 1 ano. Deixa eu ler. Ele vai lá, ele lê um verso bíblico para ir embora. São pessoas que, se tivessem a oportunidade, eu acredito que iam entesourar a Bíblia, porque esperam 1 ano para ler um versículo. Isso é real, tá, meu irmão? Aí diz assim, então, foi pisoteada e as aves do céu a devoraram. A boa terra não permite isso. A boa terra, se alguém vier pisotear, ele briga: sai para lá, olha aqui minha semente. Não, porque, opa, chega de assunto. Entende? Ele está preservando a pérola que ele recebeu. Se as aves do céu vierem, ele torce o pescoço delas. E as aves do céu quem é? Aqui está representando o diabo. Mas não é um diabo visível, porque está vindo na figura de aves. Então é um mover espiritual do diabo. A boa terra discerne o mover espiritual do diabo e diz: para trás de mim, Satanás, arreda. Isso é a boa terra. Aí no verso 6, outra parte caiu sobre as rochas, quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. A boa terra mantém, preserva a sua umidade. Ela autopreserva. Porque não é uma questão de uma terra que está dependendo da chuva, porque a chuva vem e molha toda a terra. Mas aqui no contexto não é uma questão de uma chuva molhar toda a terra. É uma questão da própria terra preservar a umidade, ou seja, você tem que sempre ser uma terra propícia a receber a palavra que vai germinar e frutificar na tua vida. Como que se faz isso? É não criando orgulhos, não criando barreiras, não criando fronteiras. Qualquer coisa que vier à sua mente, você confronta isso com a Escritura. Se a Escritura reprovou os seus pensamentos, as suas atitudes, você pega os seus pensamentos e atitudes e joga no lixo, e vai ficando sempre com a palavra. Se examina a si mesmo e se mata a si mesmo. Se o teu olho te escandalizar, arranque e joga fora. É melhor entrar no céu cego do que tendo os 2 olhos ser lançado no inferno. Isso é manter a sua terra sempre úmida, confrontando sempre as suas atitudes e os seus pensamentos com a verdade da Escritura. Não aceite viver fora da verdade da Escritura, meu irmão. Se alguma coisa vai te satisfazer, vai te fazer bem, se alguma coisa vai te dar um prazer, se alguma coisa vai te dar um lucro, se alguma coisa vai te dar uma vantagem, mas se está fora da palavra de Deus, passa fome e pede esmola, mas anda na verdade, que tu vai ver que vale a pena, tu vai ver que esse Deus é vivo, eficaz. Vai ver o quanto ele vai te valorizar se você valorizar a palavra dele. No verso 8, todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu, produziu grande colheita. Enfim, tendo concluído essa parábola, exclamou: quem tem ouvidos, ouça. Então, quem é a boa terra? A boa terra
somos nós que conseguirmos vencer todos os critérios, as questões de uma terra ruim. Os espinhos vêm sufocar, não deixo. Então eu sou uma boa terra. Se alguém põe em ameaça, em xeque, uma ameaça, né? A palavra que está em mim. Irmão, tem irmãos nossos por aí afora sendo expulsos de casa. E tem coisas que eu não falo aqui na igreja. Tem irmãos nossos de outros estados que precisaram ir morar sozinhos, encarar a vida, tiveram que sair de casa por não aguentar as perseguições dentro de casa. Isso é uma boa terra. A pessoa olhar e, vou ter que encarar minha vida sozinho, toda a parentela reprovando, chamando de doente, chamando de fanático, chamando de endemoniado. E o cara chega, pega ali as suas migalhas, o que é seu, e vai atrás, e Deus vai abrindo porta, e ele vai entrando, e vai tocando a sua vida, e vai ficando sempre sozinho, mas sempre com Deus. Esse ministério tem essa marca. Procura nas outras igrejas. Procura nas outras igrejas quem os pais botou para fora. Procura nas outras igrejas quem foi demitido, foi expulso do trabalho. Procura. Isso é obra do Espírito Santo, e obra do Espírito Santo acontece aqui, meu irmão. É aqui que isso acontece. Temos casos de meninas sozinhas que tiveram que cair para dentro da vida sozinhas, porque mãe expulsa, pai expulsa, todo mundo expulsa. E é assim que tem que ser. Boa terra não aceita que espinhos sufoquem a palavra. Vai morar debaixo do viaduto, mas vai com Deus. Leva a palavra, leva a pérola. É assim que tem que ser. Esse ministério não preza por família. Esse ministério preza por vidas individualmente. A nossa família, a família de Jesus, ele disse, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. E diz ainda, verso 11, portanto o esclarecimento da parábola é esse aqui, verso 12, as que caíram à beira do caminho representam todos os que ouvem, mas então chega o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não venham a crer e não sejam salvos. As que caíram sobre as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que a ouvem, contudo não possuem raiz, creem por um período, mas desistem no tempo da provação. Pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não conseguem sustentar essa alegria na hora da provação. Irmão, essa palavra, ela não pode, você não pode olhar para a palavra e vê-la mudando de acordo com o teu estado de espírito. Tem gente que para falar de Jesus, né? De repente, que nem eu, comprei um carro novo. Você viu eu comprar um carro novo? Tem um Arcross ali, 2013, ali fora, irmão, é meu, tá? Então, Jesus me deu, Jesus é glorioso, comprei um carro, tá vendo? Que esse Deus, e foi um milagre a compra do carro, irmão, mas esse Deus é tremendo, olha que Jesus tremendo, comprei um carro, então fechou o negócio, comprou uma casa, que Jesus maravilhoso, beleza? Mas se você está a pé, Jesus é maravilhoso do mesmo jeito. Esse Jesus é tremendo, ele me dá saúde para me andar a pé e tal. E se você está descalço, esse Jesus é tremendo, ele me sustenta mesmo descalço. Jesus, reino de Deus, a palavra não sofre mudança de acordo com o teu estado de espírito. Não fale de Deus como se estivesse falando de um derrotado. Nesse reino não tem derrotado, só tem vencedor. Mais que vencedor. Tem gente, tem uma casa, glória a Deus. Aí, e se não tiver a casa? Perdeu tudo. O Senhor Deus deu, o Senhor Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor.
Tem que ter o mesmo ânimo, porque a palavra é uma só, ela não sofre detrimento. Tu pode estar mergulhado como Davi em lágrimas, faço nadar a minha cama, mas a palavra é gloriosa. Ou tu pode estar nos mais altos pedestais, a palavra continua sendo gloriosa. Se tu estiver lá embaixo ou se tu estiver lá em cima, não altera o que a palavra é e o que esse Deus é. Não altera. Eu já falei aqui, não interessa se amanhã você estiver com fome, você vai ter que pregar que Ele multiplica os pães e os peixes. Isso é a boa terra. A boa terra produz sempre. Não interessa a condição, não interessa a situação. Nós não estamos aqui para crer por um momento. Nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Não estamos aqui para crer por um momento. Uma vez uma senhora me encontrou, tinha me visto dentro da igreja, passou por mim, ela desviada já, uma jovem senhora. Oi, tudo bem, tudo bem. Você ainda está na igreja? Eu olhei para ela e falei assim. Eu olhei para ela e falei assim. Não dei resposta. Só olhei para ela e falei assim. Como? Como você ainda está na igreja? Eu não vim para a igreja, meu irmão, para crer por um tempo. Eu não vim para a igreja para até conquistar alguma coisa. Eu vim para a igreja, meu irmão, para se tornar coluna e firmeza da verdade. Coluna e firmeza é algo inabalável. Eu vim para a igreja para morrer por Cristo. No começo, eu não tinha essa coragem toda. Hoje, irmão, eu brinco. Hoje eu brinco. O que é brincar? Dentro de mim existe algo que não existia nos anos que ficaram para trás. E olha, eu devo muito àquela prisão de 2009. Eu devo muito. Aquela prisão me deu lições tão poderosas, mas tão poderosas. Ela me abriu uma nova porta. Hoje a prisão já é coisa de criança. Aquela fé que a prisão me deu já virou coisa de criança, porque tem havido um crescimento na minha vida. Na minha vida pessoal tem havido um crescimento tremendo, tremendo. Eu glorifico a Deus, porque isso só pode ser obra dele. Mas eu luto cada dia, irmão, que eu vejo as coisas mais impossíveis nesse livro, eu digo, é assim, eu aposto a vida. Não interessa o que quer que digam, eu aposto a vida. Eu tenho que ser uma boa terra. Não tem espinho que sufoque a palavra. Não tem sequidão, não. Eu estou sempre pronto a receber a palavra. O que é estar sempre pronto? Sempre pronto a receber uma revelação. Você tem que ser sempre terra úmida. De modo que quando a semente cair, ela tenha a chance de crescer e frutificar. Tem que ser terra úmida. O que é terra úmida? Lá estou eu, nas igrejas tradicionais, buscando a Deus. Daqui a pouco Deus vem e joga uma semente dentro de mim. Como se chamava essa semente? Restauração. Se a minha terra fosse seca, ela não teria frutificado, como a terra dos outros que ficaram por aí. Era uma terra seca, não frutificou a semente da restauração. Mas você, ela frutificou dentro de você? Quão grandes coisas fez o Senhor por nós. Quão grandes coisas. Tem pessoas aqui que maridos se desviaram. Tem outras aqui que foi a esposa que se desviou. Mas você permanece firme? Tem gente aqui que cônjuge já disse assim, ou você escolhe, ou a igreja ou eu. A pessoa está aí. É isso mesmo, casamento não tem valor para nós, o que tem valor é casar com um noivo chamado Jesus, esse é que tem valor. Aqui não priorizamos alianças naturais, lá no céu não tem sexo, meu irmão. Lá no sexo não tem marido, nem mulher, nem filho.
Isso aí é passageiro para esse mundo. Quando nós adentrarmos nas regiões celestes, você não vai nem pensar em sexo, porque teu corpo não vai ter nem essa aptidão hormonal. As delícias lá são outras muito maiores, daquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. E Paulo diz: isso é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, irmão, ser boa terra é vencer todos os obstáculos daquilo que Jesus diz que a parábola, a semente, não frutificou. Isso é ser boa terra. É você vencer todos os obstáculos. Todos. Tem que vencer todos. Deus tem te abençoado. Você tem prosperado. Uma vez se deu um caso engraçado. Tinha um irmão na igreja, e ele morava longe. O irmão saía de casa muito cedo com a família, vinha de longe, também só chegava cedo. Aí o pastor disse assim: irmão, vamos orar para o irmão ter uma aquisição, conseguir uma casa mais próxima da igreja, sem esse papo assim. Resultado, o irmão foi morar do lado da igreja. Do lado. Poxa, foi a bênção de Deus, né? A igreja aclamou, o irmão foi morar do lado, parede com parede da igreja. Um verdadeiro milagre. Não era motivo para se dedicar muito mais? Agora não, só chegava atrasado, parede com parede. Quando tinha que se deslocar quilômetros e quilômetros, chegava cedo. Ou seja, tem gente, meu irmão, que não pode ser abençoado, porque ao invés da sua dedicação aumentar, ela diminui. Algumas coisas têm acontecido na minha vida, meu irmão. Hoje eu estava arrumando essas cadeiras aqui, né? Estava mexendo, e eu estava pensando com Deus. Há 17 anos eu arrumo cadeiras, com o mesmo sentimento de quando eu comecei. Há 17 anos eu arrumo essas cadeiras, e quando eu pego nelas para arrumar, eu tenho o mesmo sentimento de quando nós fundamos a igreja no dia 21 de setembro de 1999. Qual é o sentimento? Estou fazendo para Deus, e toda obra que se faz para Deus tem uma recompensa. E você? Mudou alguma coisa? Se mudou, meu irmão, tem que ser para melhor. Você não pode, eu não olho para essas cadeiras, eu não quero mais arrumar essas cadeiras, deixa eu arrumar essa porcaria aqui, botar isso aqui no lugar. Não, cada coisa que precise ser feita e que eu possa fazer, eu vou fazer, com alegria, porque sei que estou fazendo para Deus. Se as cadeiras estivessem desarrumadas, aonde você sentaria? Elas têm que estar arrumadas. Se tivesse tudo uma bagunça, eu tenho esse privilégio de ter esse sentimento de fazer as coisas. Alguém como eu, com 17 anos de ministério, já teria convocado algum irmão: irmão, você, por favor, você pode chegar mais cedo para você arrumar as cadeiras? Eu via isso nas outras igrejas. Pastor só chegava, ia para trás do púlpito, pregava, entrava no carro e ia embora. Acabou. Era isso que os pastores faziam por aí. Então, irmão, seja uma boa terra, deixa a semente cair e frutificar e multiplicar através de você. Diz assim no verso 14: as que caíram entre os espinhos significam os que ouvem, todavia ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e não conseguem amadurecer. Ou seja, nasceu, cresceu e deu fruto, mas não amadureceu. Fruto verde não serve. Veja a que ponto algumas pessoas chegam, de chegar ao ponto de dar um fruto, mas não houve, não amadureceu.
Faltou um pouquinho só, não perseverou. Perseverança é algo que fala no verso 15, como sendo parte da boa terra. Entesouram e com perseverança frutificam. Não houve perseverança no verso 14, ou seja, tem pessoas que, como Jesus falou no verso 13, na hora da provação, eles não permanecem. Desde cedo, irmão, eu determinei uma coisa, que não ia interessar o que eu tivesse que passar, mas negar o nome de Jesus, isso eu não faria. Eu determinei isso na minha alma, e eu disse para Deus, Deus, eu não sei o que o Senhor aguardou para mim, fornalhas ou covas, se o Senhor vai me deixar andar nu, vestido, passando fome ou de mesa farta, mas eu faço um pacto com o Senhor aqui e agora. Eu disse isso, eu fiz essa oração. E eu disse, o que quer que eu tenha que passar, viver ou morrer, sofrer ou sorrir, o teu nome eu não negarei. Sabe aonde eu disse isso? Sentado na borda de um batistério de uma igreja batista que ficava lá no quintal. Eu não podia mesmo ser um batista, isso não é coisa de batista, isso é coisa de cristão. Batista não tem condição de fazer as coisas que eu fiz. E foram as coisas que eu declarei aos céus que fez o Espírito de Deus se mover na minha vida. E uma vez já aqui, em 1999, quando fundamos a Geração Jesus Cristo, estava eu lá puxando lona, era um sufoco, irmão, misericórdia, puxando lona, ajeitando o cabo, porque o vento vinha aí e levava tudo, uma dificuldade, eu fui criando estratégia em fazer barraco. Aí fiquei, olha, um dia eu estou lá, conversando com uma pessoa, e a pessoa falando algumas coisas, eu falei assim, ó, já decidi uma coisa na minha vida, não interessa o que aconteça, esta obra aqui, a obra estava começando, para você ver, eu estava botando lona, tinha 2 meses, 3 meses que a obra estava sendo feita aqui, e eu falei para a pessoa assim, olha, eu tenho convicção dessa obra, e não interessa o que aconteça, eu já determinei que nesta obra eu darei a minha vida. Quando eu falei isso, a pessoa que estava do meu lado falou assim, rapaz, eu vi um anjo atrás de você, um anjo enorme. Quando você falou que por esta obra daria a sua vida, ele abriu um livro, desceu uma caneta do céu, ele pegou, escreveu as tuas palavras nesse livro, fechou e partiu que nem um raio, um relâmpago. Aí a pessoa falou assim, e assim diz o Espírito de Deus, as tuas palavras estão diante de Deus. Bom, são 17 anos. Irmão, não se sente gordo e acabado não, mas eu me sinto como um menino nessa obra. Me sinto como um menino nessa obra. Presta atenção que o Espírito Santo manda te dizer. Porque se ele manda te dizer, eu acho que ele tem algo contigo nesse sentido também. Busca lá, mas ele manda dizer uma coisa muito simples. Ele manda te dizer que ele tem renovado as minhas forças como as forças de um menino. Esses dias, eu fui correr. Fui fazer uma corridinha, caminhar, perder umas calorias. E aí tem uma rua aqui atrás chamada Doutor Piragipe, umas escadas. Quando eu fui descer aquelas escadas, eu levei um susto. E a minha mente foi no passado. Quando eu tinha 19 anos, eu terminei o 2º grau com 19 anos. Quando eu tinha 19 anos, eu descia aquelas escadas da Doutor Piragipe. Sempre que eu entrava ali naquela parte, eu descia correndo para ganhar tempo e chegar sempre cedo no colégio. Eu descia ali correndo, sempre, aos 19 anos. 19 anos eu virava cambalhota, saltava muro e fazia piruetas. Com 19 anos. Há umas 2 semanas atrás, eu ia para a Quinta da Boa Vista correr. Quando eu desci ali a Doutor Piragipe, eu desci correndo. E o Espírito Santo me mostrou, olha aí, ó,
igual nos 19 anos. Igual a 19 anos. Agora eu tenho 50. Desci aquelas escadas correndo, igualzinho aos 19 anos. Não é correndo e fiquei... Não, igual aos 19 anos, com o mesmo fôlego. Com o mesmo fôlego. Saí, fui correndo até a Quinta da Boa Vista, depois voltei correndo da Quinta da Boa Vista aqui, subi esse morro. Com 50 anos. Não sou atleta. Eu só estou te dizendo, irmão, que se você for uma boa terra e entesourar a palavra de Deus e perseverar, ela vai frutificar e multiplicar na tua vida. E tu pode morrer com a idade que Deus determinar, mas vai morrer com saúde. Não vai ser se arrastando em cima de um leito de hospital. No começo desse ministério aqui, nós visitávamos hospitais, tinha uma equipe aqui que fazia visita em hospitais. No comecinho desse ministério, ainda não éramos restauração, não tínhamos ainda o ministério de restauração. Começamos como se começa normalmente por aí. E tinha uma equipe que ia, e às vezes eu ia com eles, visitar pessoas nos hospitais. E um dia chegamos lá, e uma senhora, quando viu a gente, chamou, ora por mim. Eu sou crente, sou da igreja, tal, não sei o que, e começou a falar, aí começou a se lamentar, e daqui a pouco, poxa, eu servia ao Senhor, eu fazia isso na igreja, eu fazia aquilo outro na igreja, eu saía para evangelizar, eu saía para fazer a obra aqui, a obra ali, a obra colar. Em outras palavras, não sei por que Jesus me abandonou aqui doente em cima desse hospital, desse leito de hospital. Jesus não abandona ninguém. O problema é que tem gente que pensou que servia a Ele, mas servia a si mesmo. Você tem que arrancar todo o mal do seu peito, tem que purificar a sua mente, tem que se examinar e ver se os teus pensamentos são corretos de acordo com o Evangelho. Você tem que se examinar se você realmente é uma boa terra, porque aquele que prometeu, disse que darão frutos, se forem o quê? Boa terra. Não é Jesus, não vai fazer você dar fruto não, meu irmão. Jesus não vai fazer você dar fruto. Se você for boa terra, a semente que Ele botou vai dar fruto, porque você é a boa terra. Tem muita gente que faz as coisas jogando toda a culpa para Deus. Não, se eu tiver que frutificar, é com Deus. Não, se Deus me fazer prosperar, irmão, não tem esse papo não. Deus já, quando Jesus morreu na cruz, ele disse, Pai, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, porque está consumado. Paulo diz que em todas quantas são as promessas de Deus, nelas temos o sim. Acabou. A parte dele está feita, a semente já foi lançada, ele é o semeador em todas as terras. Agora você que vai decidir que terra você é. Se você for a boa terra, a semente vai frutificar. Deus frutifica. Não, Deus não vai frutificar nada, meu irmão. É você que vai ter que frutificar, porque a semente é boa. Só depende de você agora. Verso 15, no entanto, as que caíram em boa terra são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra e entesouram e com perseverança frutificam. O que é entesourar alguma coisa, meu irmão? O que você chama de tesouro? Cara, eu tenho aqui um tesouro, eu vou te mostrar. O que é um tesouro? É aquilo que você valoriza muito. Você deixa lá na tua casa, você pega o teu dinheiro no final do mês, o teu salário, você pega o teu dinheiro e joga assim, deixa lá em cima da cama, deixa num canto da sala. Você faz isso com o teu dinheiro? Não, porque você considera que não pode perder, pode alguma situação, então você dá um valor àquilo, você então gera uma preservação naquilo. Entesouram, Jesus está falando, entesourar, dá aquilo um valor de tesouro. Por causa de tesouros, pessoas se arriscaram e acabaram morrendo em fundo do mar, para buscar navios que tinham naufragado com tesouros.
com riquezas. É isso que faz um tesouro, faz você empenhar a própria vida em busca dela. Então, irmão, se você entesoura e com perseverança, ela vai frutificar. Não é Deus que faz frutificar, é você que faz frutificar. A semente ele deu, mas para frutificar, depende de cada um de nós. Só para terminar, eu vou contar o que me veio aqui na memória. Não sei, me veio na memória, vou contar uma experiência. Uma história que teria acontecido em séculos passados lá na China. Um rei ia se casar e mandou procurar as mulheres virgens que quisessem se tornar sua esposa. Aí tinha uma fila. E ele falou assim, ó, tem umas sementes aqui. Vou distribuir a semente. E aquela que durante tanto tempo me trouxe a mais bela flor, essa vai ser a minha esposa. E todo mundo começou a botar a semente lá e rega e tal, enfim. E teve uma mulher que, caramba, na minha não frutificou. A minha ficou estéril, meu vaso, mas eu vou comparecer lá perante o rei, assim mesmo, e levou o vaso dela vazio. Quando chegou lá, todo mundo com as mais belas flores. E na hora o rei se levantou, olhou o vaso de todo mundo, que coisa bonita, vermelha, azul, tudo que era tipo de flor. E ele foi, pegou aquela mulher que o vaso estava vazio e disse assim, você será a rainha deste reino, você será a minha esposa. Aí todo mundo, majestade, mas... Ele falou, não, as sementes que eu distribuí para todo mundo era tudo estéril, era semente que não frutifica. Essa aqui sim preservou a semente da sinceridade, da verdade, porque essas daí não são flores da minha semente. A minha semente era estéril, a semente que eu distribuí para todo mundo. São falsas, são mentirosas. Então, irmão, boa terra, muitas vezes as pessoas podem olhar e não ver nada, mas Deus está vendo. Amém? Até aqui nos tem ajudado, Senhor. No começo dos louvores, eu tive uma visão. Eu vi como que um relâmpago caindo do céu, como aquele clarão do relâmpago, e ele veio e acertou o Senhor, mestre. E o Senhor ficou com um brilho muito forte, mas era uma luz clara, assim, a mesma luz que vem de um relâmpago. Aquela luz, assim, ficou ao redor, assim, pelo Senhor. E eu tive um entendimento que isso é uma capacitação. Isso que eu entendi. E também nesse momento eu vi uma espada nova descer. Uma espada totalmente nova. Ela desceu na frente do Senhor. Amém. Eu tive uma visão onde eu vi vários saques de escada. Essa escada estava totalmente no ar, né? Ela só tinha uma parede do seu lado esquerdo e estava totalmente no ar, e quando olhava-se para baixo não via nada, era como se fosse um grande abismo. E eu vi o povo da geração Jesus Cristo que tinha que subir mais um saque de degraus, e eu vi alguns já subindo. Então eu olhei para a parte de baixo dessa escada e eu vi algumas pessoas que ficaram em saques de degraus mais abaixo. Então esses saques sumiram. No momento até eu pensei que tinha um ruído, porque ficou tudo escuro e só ficou realmente aquele saque que tem que estamos, que o povo está, e o que tem que ser passado agora adiante. Então eu vi esses saques para baixo, que ao meu ver tinham um ruído. Eles, quando eu ficava olhando para baixo, alguns iluminavam, porque eu via pessoas passando correndo, pessoas que vinham lá de baixo. Então eles vinham e passavam correndo por esse saque e chegavam até o saque de degraus, aonde todo o povo está. E quando essas pessoas passavam, esses saques que estavam escuros, eles iluminavam. E aquelas pessoas que estavam paradas nesses degraus,
elas levantavam, porque estavam sentadas ali, elas levantavam assim, tomavam um susto, porque acendia aquele saque e só viam a pessoa passando correndo. E essa pessoa passava correndo e já apagava de novo, e aquela pessoa que estava naquele saque sumia. E alguns conseguiam subir até em cima, né? E ficavam juntos para atravessar para os próximos saques de degraus. Amém. Sobre a visão da escada, com vários saques, né, de escadas, o entendimento que eu tive foi esse. Essas pessoas que vêm lá de trás são pessoas que adentram no ministério já nessa dispensação de agora e voltam lá atrás, vêm seminários e as coisas antigas e conseguem adentrar novamente, conseguem adentrar no lugar onde está todo o grupo. E as pessoas que ficaram para trás são as que desprezaram principalmente o estudo. Esse foi o sentimento que eu tive. O principal que foi desprezado foi o estudo. E eu recebi uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: a quem muito é dado, muito mais será cobrado. Amém. Vamos trabalhar enquanto é dia. Invista na sua própria vida, irmão. Porque o que você investe na sua vida é aquilo que Deus usa. Amém? Deus bendito, Deus eterno, leva o teu povo, meu Senhor, na tua graça e na tua paz. Continua, meu Senhor, a pelejar com cada um. Continua, meu Senhor, a lutar com cada um. Porque nós sabemos que o Senhor não desiste fácil, Deus. Pois o teu amor gerou a tua morte. Vieste como oferta voluntária ao Pai em resgate das nossas vidas. Por isso derrama a tua graça, Deus, e o teu favor, as tuas oportunidades e o entendimento, Senhor, para sabermos que tu começaste uma boa obra e desejas aperfeiçoar, mas só o fará se nós assim permitirmos. Fala com cada um, Senhor, nas vigílias da noite, nos sonhos, nas visões, na palavra, no mover do Espírito, e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, e leva-nos na tua graça, em nome de Jesus. Guerreiros, Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia. Amém, irmão. Vamos em paz, em nome de Jesus.